Antes de abrir mares e enfrentar faraós, Moisés viveu seu primeiro milagre ainda bebê. Mas esse milagre não veio de raios no céu, nem de vozes poderosas ecoando dos montes. Veio da mão suave de uma mulher, movida por compaixão, e pelo chamado invisível do destino. A história é conhecida. Em meio à perseguição e ao medo, uma mãe hebreia deposita seu filho recém-nascido em um pequeno cesto de junco, selado com betume, e o lança às águas do Nilo. Para a maioria, esse é um gesto de desespero, uma tentativa de salvar a criança da ordem cruel do faraó. Mas, em um olhar mais profundo, trata-se de um ritual de entrega. Na tradição egípcia, o rio Nilo não era apenas um curso d'água, era o ventre da deusa Nut, a mãe cósmica que gerava e sustentava toda a vida. Ser lançado ao rio era como ser devolvido aos braços da criação, renascendo através da mãe divina. Assim, o pequeno Moisés, antes mesmo de ter consciência, foi iniciado nos mistérios do feminino sagrado. Sua jornada começou não com guerra, mas com confiança. Uma confiança absoluta nas águas e nas mãos que o guiariam. Enquanto o cesto flutuava pelas correntes sagradas do Nilo, o bebê era envolto em uma bênção antiga, uma proteção invisível que vinha das profundezas do tempo. Era como se a própria deusa o conduzisse até o destino que o aguardava nas margens. E é ali que o segundo ato desse milagre acontece. Entre os jardins do palácio, a filha do faraó, uma princesa egípcia cujo nome a Bíblia não revela, mas que antigos textos identificam como Termutes, avista o cesto entre os juncos. Movida por um impulso que transcende as leis do reino e da religião, ela o resgata. A princesa, filha de um império que oprimia os hebreus, acolhe o filho de uma escrava. Em um simples gesto, ela rompe a barreira entre opressor e oprimido, entre o sangue e a alma. E é nesse instante que o invisível se manifesta. A compaixão feminina se torna canal da vontade divina. Essa mulher, muitas vezes esquecida nos sermões e nas teologias, é a primeira mensageira do Êxodo. Ela é o instrumento que o próprio universo escolhe para preservar aquele que conduziria a humanidade à liberdade. E sua presença não é acidental. Nas antigas escolas de mistério, dizia-se que o verdadeiro iniciado nasce duas vezes, uma pela carne e outra pelo espírito. O nascimento carnal é o primeiro sopro da mãe biológica. O segundo nascimento é a adoção simbólica pela mãe do mundo, representada pelas águas. Ao ser salvo pela filha do faraó, Moisés é duplamente gerado, por sua mãe de sangue, Joquebede, e pela mãe espiritual, a princesa do Nilo. É curioso notar como a história bíblica ecoa o padrão das lendas anteriores. No Egito, o deus Osíris também foi lançado ao Nilo, e foi Ísis, a mãe divina, quem o resgatou e restaurou sua vida. No hinduísmo, Krishna é levado por sua mãe através de um rio para escapar do tirano Kamsa. Até mesmo em Roma, Rômulo e Remo são deixados à correnteza do Tibre e salvos por uma loba, outro símbolo da Mãe Sagrada. O mito repete-se, porque o símbolo é eterno. A água é o útero da iniciação. Ela dissolve o antigo, purifica e dá à luz o novo. Moisés, portanto, não foi apenas salvo, ele foi consagrado. O cesto, feito de junco e betume, é o equivalente simbólico ao sarcófago dos faraós, um receptáculo de morte e renascimento. Ao emergir do Nilo nos braços da princesa, ele renasce como um príncipe egípcio, mas carrega dentro de si a centelha do povo hebreu e o sopro do Espírito Universal. A dualidade entre as duas culturas, Egito e Israel, não é uma contradição em sua história, mas um equilíbrio. Ele nasce entre dois mundos, guardando em si a sabedoria dos antigos mistérios e a promessa de uma nova revelação. Há ainda um detalhe pouco comentado. Quem observa de longe o cesto no rio é Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Ela é a testemunha silenciosa do milagre, e ao ver o bebê ser acolhido pela filha do faraó, oferece-se para encontrar uma ama de leite, que será, em segredo, a própria mãe do menino. Assim, o destino costura seu enigma. Moisés é criado entre dois úteros, o físico e o espiritual, o hebreu e o egípcio, ambos femininos. É como se o universo dissesse: antes de liderar um povo, aprenda com o coração das mulheres.
Durante sua juventude, o jovem Moisés cresceu cercado pelos templos e mistérios do Egito. Ali, aprendeu a linguagem dos deuses, os rituais sagrados e o poder dos nomes ocultos. Mas em seu inconsciente, talvez o que mais o tenha marcado não tenha sido o ouro dos templos, e sim o olhar compassivo daquela que o resgatou do rio. O amor que transcende fronteiras, o instinto de nutrir o que é frágil, o poder de dar vida. Essa é a verdadeira face do divino feminino. E foi esse poder, não a força do braço, que colocou Moisés no caminho de sua missão. Quando olhamos para essa passagem com olhos espirituais, percebemos algo extraordinário. O primeiro milagre de Moisés não foi um ato de poder, mas um ato de amor. O amor que flui pelas águas. O amor que acolhe o que o mundo rejeita. O amor que não pergunta quem é o outro, mas o reconhece como parte de si. Esse é o milagre primordial, aquele que antecede todos os outros. Em muitas tradições místicas, diz-se que toda libertação começa com o feminino, porque é o feminino que gera, protege e sustenta. Sem a princesa do Nilo, não haveria Moisés. Sem o rio, não haveria Êxodo. Sem a mãe, não haveria revelação. O cesto flutuando no Nilo é a imagem da alma humana lançada nas águas do destino, esperando ser resgatada pela compaixão divina. E a filha do faraó é o arquétipo da mãe universal que, mesmo entre as trevas do poder, ainda reconhece a inocência da vida e a chama do espírito. Assim, antes de enfrentar o faraó e abrir os mares, Moisés foi lembrado em sua própria carne de que todo poder começa com um ato de amor materno. E talvez esse seja o ensinamento esquecido. A verdadeira libertação não nasce do fogo da ira divina, mas da ternura silenciosa de uma mulher que ousa desafiar o destino, porque no fundo ela escuta a voz da própria mãe do mundo. Antes de Moisés erguer o cajado diante do Mar Vermelho, ele ergueu os olhos diante dos templos do Egito. Muito antes de ser o profeta da lei, ele foi um iniciado dos mistérios, um príncipe formado na mais antiga das escolas espirituais da terra. Ali, entre colunas douradas e cânticos secretos, aprendeu-se que o universo é sustentado por duas forças eternas, o masculino criador e o feminino mantenedor, e que sem o equilíbrio entre ambos, até mesmo os deuses perdem o poder. O Egito do tempo de Moisés não era apenas uma civilização, era uma cosmovisão, uma linguagem simbólica que via o invisível em cada coisa. Para os sacerdotes de Heliópolis e Mênfis, a criação não começou com uma explosão, mas com um ato de amor entre os princípios divinos. Do abraço entre Ra, o Sol, e Nut, a abóbada celeste feminina, nasciam as estrelas. Do ventre de Ísis, a mãe universal, brotava o rio da vida. Era um mundo onde o divino feminino não era adorado como um ídolo, mas reverenciado como a substância viva da própria existência. Foi nesse ambiente que Moisés cresceu, cercado por símbolos de sabedoria e equilíbrio. A figura de Ísis, em especial, reinava sobre os templos. Seu trono, representado por um hieróglifo em forma de assento, simbolizava a base sobre a qual o cosmos repousava. Aquele que quisesse compreender o mistério divino precisava primeiro sentar-se no trono da mãe, isto é, mergulhar na compaixão, no silêncio e na intuição. Ísis era chamada aquela de 1000 nomes, a Senhora dos Segredos, aquela que ensina os homens a despertar. E um antigo hino gravado em pedra dizia: "Eu sou tudo o que foi, é e será. Nenhum mortal jamais levantou o meu véu." Essa frase ressoaria séculos depois nos textos místicos da Cabala, onde o divino oculto é chamado de Ein Sof, o ilimitado, o mistério velado. O conhecimento de Ísis era o conhecimento do infinito, e Moisés, educado no coração dessa sabedoria, viu o véu antes de tentar levantá-lo. Os sacerdotes egípcios não ensinavam por palavras, mas por símbolos. Cada templo era um livro de pedra, e cada rito uma iniciação. Na face oculta das pirâmides, aprendia-se o segredo dos 4 elementos, os ciclos da alma e a ciência da transmutação. O fogo de Ra era o espírito, o ar de Shu, o sopro vital, as águas de Nut, o útero da criação, e a terra de Geb, o corpo do mundo. Esses 4 pilares formavam o tetragrama sagrado dos egípcios, o mesmo princípio que mais tarde reapareceria nos nomes secretos de Deus no hebraico.
Mas o cerne de toda essa sabedoria estava em um princípio que o mundo moderno quase esqueceu. A energia feminina é a matriz de toda a criação espiritual. Os egípcios chamavam essa força de Ma'at, a deusa da verdade e da harmonia. Ela não era apenas uma figura mítica, mas o próprio equilíbrio universal. Nenhum faraó podia governar se não jurasse servir a Ma'at, pois ela era a medida justa de todas as coisas. Seu emblema era uma pena, leve e sutil, usada no julgamento das almas. Quando alguém morria, o coração era pesado diante de Ma'at. Se estivesse em paz, se tivesse vivido com verdade e compaixão, ele era tão leve quanto a pena e podia ascender às moradas divinas. É difícil imaginar que Moisés, criado nesse ambiente, não tenha absorvido esses conceitos. A noção de um Deus que exige justiça, compaixão e equilíbrio nasce dessa antiga visão, mas algo aconteceu no caminho. Com o tempo, a lembrança da Mãe Divina, Ma'at Isis Hathor, foi sendo substituída pela figura de um Deus único e masculino. O que antes era harmonia se tornou hierarquia, e a sabedoria das sacerdotisas, que durante milênios guiara a espiritualidade egípcia, foi silenciada. No entanto, os rastros permaneceram. Quando Moisés sobe ao Sinai e encontra a sarça ardente, ele não testemunha algo novo. Ele revive o antigo fogo sagrado de Ísis, o mesmo que ardia nos templos onde fora educado. A diferença é que agora o fogo fala, mas a voz que fala, se escutada com atenção, não é apenas a de um pai, é também a de uma mãe. O Eu sou o que sou. Eheye Asher Eheye é o eco da dualidade divina, onde o ser e o vir a ser, o masculino e o feminino, são um só. Essa sabedoria foi deliberadamente apagada quando as religiões monoteístas consolidaram o domínio do masculino como expressão exclusiva do divino. O êxodo, que simbolizava a libertação do espírito, acabou transformando-se em uma narrativa de separação. Mas, para os iniciados, o Egito nunca foi apenas a terra da escravidão, foi também a escola da alma. Lá, o espírito aprendia a dançar entre os opostos, a equilibrar luz e sombra, ação e contemplação, vontade e entrega. Os antigos ensinamentos diziam que aquele que negasse o feminino jamais compreenderia a totalidade de Deus, pois é no útero da deusa que o Verbo se faz carne. E é essa sabedoria que Moisés leva consigo, mesmo sem perceber quando parte do Egito. Ele carrega o eco das sacerdotisas, o sussurro das arpistas que cantavam para Maat ao amanhecer, o perfume dos templos de Hathor, onde o amor era visto como via para o divino. Tudo isso pulsa em suas veias, mesmo quando o deserto o chama. O Egito esquecido é, portanto, o Egito interior, aquele que ainda vive dentro de nós, guardando o conhecimento do equilíbrio entre razão e intuição, entre a chama e a água. Os deuses e deusas daquela terra eram espelhos de uma verdade universal. A criação é um ato de união, não de dominação. E talvez seja esse o verdadeiro segredo do Egito que Moisés jamais esqueceu e que as religiões posteriores tentaram ocultar. Porque, no fim, a sabedoria das deusas não é um culto ao passado. É um lembrete de que o caminho espiritual só se completa quando o ser humano volta a ouvir a voz da mãe, a mesma voz que um dia o chamou das águas do Nilo, a mesma que, em silêncio, ainda espera que voltemos ao coração. O deserto é o espelho do espírito. É o lugar onde tudo o que é supérfluo se dissolve e só o essencial permanece. Foi nesse cenário árido, entre o silêncio e o vento, que Moisés ouviu a voz que mudaria sua vida e a história da humanidade. Mas o que realmente aconteceu naquela montanha? E que tipo de fogo é esse que arde sem consumir? Segundo o relato bíblico, Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro quando avistou algo extraordinário, um arbusto em chamas, envolto em luz, mas que não se consumia. Curioso, aproximou-se, e uma voz o chamou pelo nome. A narrativa tradicional descreve esse momento como o primeiro contato direto entre o homem e o Deus do Sinai. Mas sob a superfície do texto, há um mistério muito mais antigo e profundo, que remonta à sabedoria dos templos egípcios e ao princípio da deusa esquecida. No hebraico original, a palavra usada para sarça é Sené, curiosamente semelhante a Sinai, o nome da montanha sagrada. Essa ligação linguística não é acidental.
O arbusto é a própria montanha em miniatura, e ambos são manifestações da presença divina. A tradição cabalística ensina que a sarça ardente representa a Shekinah, a presença feminina de Deus, o aspecto que habita o mundo material. Ela é o fogo da vida que anima a criação, o útero cósmico onde o espírito se manifesta. É o divino feminino na forma de luz viva. Quando Moisés se aproxima, o fogo fala e diz: Eheye Asher Eheye. Eu sou o que sou. Mas no hebraico, a frase também pode ser lida como eu serei o que serei, indicando um movimento, um ciclo, um fluxo constante de transformação. É uma expressão de energia, não de forma fixa. E esse é precisamente o atributo do feminino sagrado, o poder de fluir, de mudar, de gerar. O Deus que fala com Moisés não é o Senhor distante e masculino das guerras futuras, mas o princípio vivo que pulsa dentro de todas as coisas, a mãe que se revela como fogo. Na tradição mística judaica, a Shekinah é descrita como a chama do amor divino, o sopro de compaixão que habita o mundo. Ela é o aspecto sensível de Deus, aquele que sofre com a humanidade, que sente suas dores e partilha sua existência. É o fogo que aquece, não o que destrói. Por isso a sarça não se consome, porque o amor da mãe é eterno. Arde, mas não fere. Ilumina, mas não queima. Moisés, que crescera entre os templos de Ísis e Maat, reconheceu intuitivamente aquele fogo. Ele não viu apenas uma visão milagrosa, viu um símbolo familiar, a repetição de um arquétipo que havia conhecido desde o Egito. Nos templos de Heliópolis, o fogo sagrado de Ísis era mantido aceso em altares eternos, símbolo da vida que se renova. A sarça ardente era o mesmo fogo, agora revelado no deserto, longe das pedras e do ouro, mas próximo da alma. E quando a voz o chama pelo nome, Moisés, Moisés, ela o chama como uma mãe chama seu filho, não com autoridade, mas com ternura. O duplo chamado é típico das linguagens místicas, indicando intimidade, não hierarquia. O divino não o ordena, o convida. Não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Esse gesto, descalçar-se, não é de submissão, mas de união. Na cultura antiga, tocar a terra com os pés nus era reconhecer o ventre da Mãe Terra. Era como dizer, eu volto para ti. Ao tirar as sandálias, Moisés se reconecta com o feminino sagrado, com o corpo vivo do planeta. E ao ouvir a voz, ele se lembra da promessa que está em cada ser, a centelha divina que dorme, esperando ser despertada pelo fogo da consciência. Mas por que, então, ao longo dos séculos, essa presença feminina foi esquecida, substituída por uma imagem masculina e distante de Deus? Porque a energia da Shekinah, a luz que se manifesta no mundo, é perigosa para os que desejam controle. Ela é indomável, livre, espontânea, não cabe em dogmas, não obedece a leis humanas. Por isso foi silenciada, transformada em alegoria ou apagada da teologia oficial. A sarça ardente tornou-se um símbolo de poder e medo, quando na verdade representava o amor e o renascimento. Alguns textos místicos posteriores, como o Zohar, afirmam que a voz que Moisés ouviu era a voz da Shekinah, clamando pela libertação de seus filhos da escravidão, não apenas do Egito, mas da ignorância espiritual. Ela o chama não para a guerra, mas para o despertar. E o cajado que ele carrega, ao transformar-se em serpente e depois em símbolo de autoridade, representa o poder regenerador da mãe, que muda de forma, mas nunca morre. O fogo da sarça, então, é o mesmo fogo do coração humano quando desperta. Ele arde com compaixão, com a memória de que somos parte do todo. Moisés não é o único chamado, todos somos. A sarça ainda arde em silêncio, dentro de cada ser que busca o reencontro com sua essência. O eu sou é o chamado à consciência. Mas o fogo que não consome é o chamado ao amor, a energia feminina que cria sem destruir, que brilha sem dominar. Quando Moisés aceita essa missão, ele se torna não apenas o libertador de um povo, mas o guardião da chama da mãe, o portador da Shekinah. E talvez seja por isso que, ao descer do Sinai, seu rosto resplandecia. Não porque havia visto o Deus do trovão, mas porque havia olhado nos olhos da divina luz que gera o mundo. O fogo da sarça o habitava.
e desde então ele jamais deixou de arder. Quando Moisés lidera o povo hebreu para fora do Egito, a narrativa tradicional o apresenta como o libertador de um povo oprimido, guiado por um Deus único e masculino, o Senhor dos Exércitos. Mas, se olharmos com olhos menos condicionados, perceberemos que o êxodo não foi apenas uma fuga política, e sim uma ruptura espiritual. Foi o momento em que o sagrado feminino, que por milênios esteve presente na alma humana, começou a ser silenciado, velado e substituído por uma imagem divina exclusivamente patriarcal. O Egito, de onde o povo de Moisés partia, não era apenas uma terra de escravidão material. Era também o berço de uma sabedoria espiritual em que o masculino e o feminino se equilibravam. Ísis e Osíris, Ísis e Horus, mãe e filho, deusa e Deus, simbolizavam a união entre intuição e razão, matéria e espírito, amor e autoridade. No entanto, quando Moisés ergue seu cajado e o Mar Vermelho se abre, algo mais profundo também se parte. A conexão entre a humanidade e a Mãe Divina. Moisés, criado nos mistérios de Heliópolis, conhecia a energia da deusa. Ele aprendera com sacerdotisas de Ísis o poder da palavra criadora, da vibração sagrada que move as águas e transforma o invisível em forma. Mas o povo que ele liderava era diferente. Eles haviam herdado o medo e a culpa das eras e precisavam de uma força que os unisse sob um único símbolo. Assim, o feminino foi gradualmente ocultado, não negado de imediato, mas recoberto por camadas de dogma, até se tornar invisível. No deserto, o povo de Israel recebe as tábuas da lei, uma nova ordem espiritual que substitui os antigos mistérios egípcios por mandamentos gravados na pedra. É a transição da sabedoria fluida, associada à água e à intuição, para a lei rígida, associada à montanha e ao fogo. A linguagem simbólica muda. A mãe das águas dá lugar ao deus do relâmpago. O útero da criação cede espaço à autoridade da palavra, mas os vestígios da deusa ainda resistem. Quando o povo molda o bezerro de ouro, muitos acreditam estar venerando um ídolo pagão. Porém, o símbolo do bezerro, ou da vaca sagrada, é ancestralmente ligado a Hathor, a deusa da alegria, da fertilidade e do amor. O que Moisés destrói com fúria talvez não seja apenas um ídolo, mas a última lembrança visível da presença feminina do divino entre eles. O êxodo, nesse sentido, é duplo: um êxodo físico, que liberta da opressão, e um êxodo espiritual, que aprisiona o feminino. Ao longo da travessia, o povo perde não apenas o Egito, mas também a harmonia entre o sol e a lua, entre o verbo e o ventre, entre a luz e a sombra. O deus do deserto fala com trovões, mas o eco da deusa permanece silencioso, escondido nas fontes, nas tendas, nas mulheres que ainda sabiam ouvir o chamado das águas. Essa perda teve consequências profundas. Quando o sagrado feminino é banido, a espiritualidade se torna vertical, hierárquica e punitiva. A ternura cede lugar ao temor. A criação passa a ser vista como algo que precisa ser dominado e não honrado. O deserto torna-se o espelho da alma humana, vasto, árido e cheio de promessas não cumpridas. No entanto, os sinais da deusa não se apagam por completo. Miriam, a irmã de Moisés, ergue seu tambor e canta à beira do mar após a travessia. Sua canção é a lembrança viva da antiga fé das mulheres do Nilo, que celebravam a vida mesmo em meio ao caos. O cântico de Miriam é o último suspiro da Mãe Divina antes que o silêncio do deserto a envolva. Assim, o êxodo não marca apenas o nascimento de uma nova nação, marca também o esquecimento de uma antiga sabedoria. E talvez o verdadeiro retorno prometido, a terra da promessa espiritual, só seja alcançado quando o feminino sagrado for novamente reconhecido, quando a mãe for reintegrada ao pai, e quando o fogo que arde na sarça se unir novamente às águas do Nilo, porque sem ela, a travessia continua inacabada. Poucos nomes são tão misteriosos e mal compreendidos na narrativa do Êxodo quanto o de Miriam, a irmã de Moisés e Arão. A Bíblia a descreve de modo breve, quase como uma sombra acompanhando os grandes eventos, mas nos bastidores de cada milagre, há indícios de que Miriam representava algo muito maior do que uma simples irmã. Ela era o elo vivo com o antigo poder da deusa esquecida. Desde o início da história,
Miriam aparece como guardiã da vida. É ela quem vigia o pequeno Moisés flutuando pelo Nilo dentro de um cesto, protegido pelas águas. O gesto parece simples, mas carrega um simbolismo profundo. O Nilo era o ventre da mãe, e colocar o bebê sobre suas águas era um ato ritual, um batismo ancestral. Miriam, então, é a primeira a reconhecer o destino espiritual do irmão. Ela não apenas o salva fisicamente, mas o consagra à corrente divina que une o céu e a terra. Mais tarde, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, novamente é Miriam quem surge, conduzindo as mulheres com tambores e danças. Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, diz o texto sagrado. Mas sob essa frase, ecoa outra melodia, o cântico das sacerdotisas de Ísis, que há milênios dançavam à beira das águas para celebrar o poder feminino da criação. Cada batida de tambor que Miriam entoava era uma lembrança de tempos em que a espiritualidade não temia o corpo, nem as emoções, nem o mistério. Nos registros místicos da tradição judaica, Miriam é chamada de Névia, a profetisa. Isso significa que ela ouvia diretamente a voz divina, não apenas o eco da palavra de Moisés. Alguns textos cabalísticos dizem que Miriam era a guardiã de um poço sagrado que acompanhava o povo durante a travessia no deserto. O poço de Miriam, fonte inesgotável de água viva que brotava onde ela estivesse. Quando Miriam morre, o poço seca. Essa imagem, longe de ser apenas poética, revela o que o Êxodo tentava esconder, que a energia feminina era a verdadeira mantenedora da vida espiritual do povo. A água era o domínio da deusa, e Miriam era sua sacerdotisa. Enquanto Moisés falava com Deus no fogo, Miriam o ouvia na fluidez das águas. O irmão representava a lei e o comando, ela a intuição e a compaixão. Quando essas duas forças estão em equilíbrio, o milagre acontece. Mas quando o feminino é reprimido, a travessia se torna árida e o deserto espiritual começa. Há passagens sutis em que a voz de Miriam se eleva contra a rigidez patriarcal que se formava. Quando ela questiona a autoridade de Moisés, dizendo que Deus também falou por ela, é punida com a lepra, símbolo de exclusão e impureza. Mas sob o olhar simbólico, a cena revela algo mais, a tentativa de silenciar o princípio feminino dentro da nova religião que nascia. Miriam se torna o espelho da deusa expulsa do templo, marcada, isolada, esquecida, mas ainda portando um poder que nem mesmo o deserto pôde apagar. Nos mitos mais antigos, a Mãe Divina sempre se manifesta por meio da água. De Ísis, que recolhe as partes de Osíris no Nilo, a Inanna, que desce ao submundo para restaurar a fertilidade da terra, todas são imagens da mesma energia criadora que Miriam carregava. Ela era a lembrança viva do tempo em que a sabedoria era feminina e o contato com o divino não dependia de sacerdotes, mas do coração. No deserto, enquanto Moisés recebia leis e instruções, Miriam recebia canções. E é por meio da música que o sagrado feminino se manifesta. O tambor marca o ritmo da criação, o canto desperta as águas interiores e a dança reconecta o corpo à alma. As mulheres que a seguiam eram mais do que acompanhantes. Eram herdeiras de um culto antigo que sobreviveu disfarçado dentro do novo caminho espiritual dos hebreus. O nome Miriam carrega em si outro segredo. Em hebraico, pode ser traduzido como gota do mar, Mariam, uma referência direta à água primordial de onde tudo nasce. Assim, o próprio nome da profetisa oculta é um lembrete da origem aquática da vida, da fluidez da sabedoria e da presença constante da mãe nas correntes subterrâneas da história. Mesmo após sua morte, Miriam permaneceu como símbolo invisível, quase mítico. O poço que secou com sua partida representa a seca espiritual que acometeu a humanidade quando o feminino divino foi excluído do altar. Desde então, os buscadores espirituais têm procurado, consciente ou inconscientemente, a água de Miriam, a fonte interior que purifica e reconecta com o amor da criação. Hoje, ao revisitarmos sua figura, percebemos que Miriam não foi apenas coadjuvante de Moisés. Ela foi sua contrapartida, o outro pilar do mistério. Onde ele separou as águas, ela as fez cantar. Onde ele ergueu a lei, ela ofereceu o cântico. Onde ele trouxe o fogo, ela trouxe a chuva.
E talvez sem ela, o êxodo nunca tivesse acontecido, pois sem a água o fogo consome. Sem o feminino, o sagrado se endurece. Miriam, a profetisa oculta, continua viva em cada mulher que canta à beira do abismo, em cada alma que busca o equilíbrio perdido entre ação e sensibilidade. Sua história nos convida a redescobrir o poço interior, a lembrança de que o divino não fala apenas em trovões e mandamentos, mas também em ondas suaves que tocam o coração e sussurram: volta para as águas, lá ainda me encontrarás. Quando o deserto se silencia e o povo de Israel segue seu caminho rumo à terra prometida, algo invisível também começa a se mover. Entre as tendas, nas sombras do tabernáculo, há uma presença que não se encaixa nas categorias da nova religião patriarcal. Uma força que não se manifesta em trovões, mas em luz suave, que não impõe leis, mas inspira amor. É a Shequina, a face feminina de Deus, o retorno velado da Mãe Divina. A palavra Shequina vem da raiz hebraica shakan, que significa habitar, morar. Ela é, portanto, a presença que habita, a emanação divina que desce à terra para permanecer entre os humanos. Não é o Deus distante dos céus, mas a luz que se faz íntima, que se aninha no coração e nas casas. Nas tradições místicas judaicas, a Shequina é a noiva de Deus, a contraparte feminina do santo, bendito seja. Onde o masculino é transcendente, a Shequina é imanente. Ela é a alma do mundo, o sopro que une espírito e matéria. Durante o Êxodo, os textos descrevem a nuvem que guia o povo de dia e a coluna de fogo que os ilumina à noite. Essa imagem, lida com olhos esotéricos, revela o movimento da Shequina, a presença que se adapta às circunstâncias, ora suave e protetora, ora ardente e reveladora. Quando o povo acampa, a nuvem repousa sobre o tabernáculo. Quando parte, ela se ergue e os guia. Assim, a Shequina é o aspecto materno de Deus que caminha junto, que sente, que se compadece. Mas seu papel foi gradualmente esquecido. Com o tempo, o sagrado se tornou cada vez mais distante, centralizado na figura masculina do sacerdote e na palavra da lei. A Shequina, que antes habitava entre as pessoas, foi confinada ao templo, e quando o templo foi destruído, disse que ela partiu com o povo para o exílio. Os cabalistas afirmam que a Shequina chora até hoje pelo afastamento da humanidade. Ela não abandonou o homem, foi o homem quem deixou de percebê-la. Ainda assim, em meio ao exílio espiritual, alguns sábios e místicos conseguiram ouvir o sussurro da Shequina nas entrelinhas da Torá. Eles compreenderam que, mesmo quando a presença divina parecia oculta, ela nunca deixou de habitar o mundo. No Zohar, texto central da Cabala, a Shequina é descrita como a luz que envolve todas as coisas e também como a mãe que alimenta as almas. Ela é o fogo do amor dentro da criação, o aspecto de Deus que sente a dor do mundo e participa dela. Os antigos sabiam que o retorno da Shequina não seria um evento externo, mas um despertar interior. Quando o coração humano se purifica, ela volta a habitar nele. Quando o homem e a mulher dentro de si se reconciliam, quando o sol e a lua voltam a dançar juntos, a Shequina retorna. Assim, sua vinda não depende de templos nem de profetas, mas da capacidade de cada alma em acolher o divino de forma completa, masculino e feminino, ação e receptividade, fogo e água. Há uma antiga tradição cabalística que diz que a Shequina se manifesta especialmente através da música, da compaixão e da presença materna. Quando alguém canta com o coração, quando alguém consola outro ser, ou quando uma mulher dá à luz, a Shequina se revela. É o mesmo princípio que pulsava em Miriam e em todas as mulheres que guardaram o mistério das águas. O retorno da Shequina, portanto, é também o retorno da voz feminina no sagrado, não apenas como símbolo, mas como força viva e restauradora. Se Moisés representou o êxodo físico, a Shequina representa o êxodo da alma, a libertação interior das prisões do medo e da culpa. Ela é o oposto da rigidez do deserto. É o oásis secreto que brota dentro do ser. Enquanto a antiga aliança foi gravada em pedra, a nova aliança, a que a Shequina anuncia, é escrita nas águas do coração. Em muitas tradições místicas, sua volta está associada à era da restauração, o tempo em que o divino feminino
será novamente reconhecido e o equilíbrio perdido será restaurado. Alguns a chamam de a Nova Jerusalém, outros de Sofia, Mãe do Mundo, Espírito Santo. Nomes diferentes para a mesma realidade, a sabedoria que habita, a luz que cura, a presença que acolhe. E talvez seja esse o verdadeiro propósito oculto do Êxodo. Não apenas conduzir um povo para fora da escravidão, mas conduzir a humanidade de volta à Mãe. O retorno da Shequina é o retorno da intimidade com o divino. Não mais um Deus a ser temido, mas um amor a ser vivido. Assim, no fim de toda a jornada espiritual, quando o fogo e a água finalmente se unem, quando a palavra se torna silêncio e o silêncio se transforma em luz, é ela quem espera, sorrindo, paciente, compassiva. A Shequina não está distante, nem perdida. Ela sempre esteve aqui, habitando entre nós, aguardando que o coração humano se torne novamente seu lar.